Olá, amados irmãos, estamos aqui em mais um vídeo no canal e eu me sinto muito feliz, amados, por estar mais um vídeo aqui. A gente está podendo falar da palavra, a gente está podendo refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que as Escrituras nos trazem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a fé, amados, e já peço de antemão desculpas pela minha voz em essa questão de ar-condicionado e etc. de noite aí, deixa a gente com a voz um pouco debilitada, mas espero que vocês possam compreender, né? Que eu consiga falar bem aqui para vocês, que fique tudo claro. Amados, vamos ler um pouquinho ali em Gálatas 3, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E como introdução ali, amados, Paulo, ele exorta o povo, né? Paulo ali, as cartas de Paulo, e eu gosto das cartas de Paulo, eu admiro Paulo pela sua sabedoria, pela sua inteligência, no falar, no agir, né? Pela sua proximidade de Deus. E eu creio que nos principais personagens bíblicos ali, Paulo, Daniel, Davi, Abraão, enfim, diversos profetas e em toda a Bíblia é de uma sabedoria o que essas pessoas falavam, né? A gente, mesmo após passado muitos e muitos anos da escritura da Bíblia, parece que tudo ainda é como era antigamente, ainda é hoje, né? Porque a gente muita coisa que está escrita na Bíblia, amados, ainda ocorre nos dias de hoje e nós, como seres humanos, a gente não mudou, né? A gente permanece muitas vezes com os mesmos erros, né? Com a mesma vontade da carne que era daquela época. Enfim, os humanos permanecem os mesmos. O que mudou é o nosso ao redor, é a tecnologia, é as oportunidades, é o modo como a gente se organiza. E então, amados, vamos falar um pouquinho ali sobre a fé. Vamos começar lendo aqui então, tá? Capítulo 3 de Gálatas 3. Gálatas, capítulo 3. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Só vós são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas a ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, aqui a intenção não é fazer uma divisão entre fé e lei, mas sim falar sobre a fé, amados. E ter fé não é fácil. Não é fácil ter fé. Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros ser sincero comigo mesmo, né? Com nós mesmos.
Ter fé muitas vezes não é fácil, amados. A gente passa por diversas situações, a gente passa por diversas lutas, a gente passa por diversas aflições, a gente passa por diversos problemas que muitas vezes a gente não tem a coragem, não tem a sabedoria, não tem a fé necessária para deixar as coisas na mão de Deus. E aí ali, Paulo pergunta no versículo 1 e 2, vamos reler, é muito importante. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quero saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí aqui eu anotei, é muito importante que, amados, hoje já se passou 2025 anos, desde que começamos a recontar o tempo a partir do nascimento de Jesus. E, amados, naquela época tudo ainda estava mais vivo do que hoje. Tudo ainda estava mais diante dos olhos daquele povo, pois a história estava sendo vivida e não estava sendo contada. Hoje, a gente tem a Bíblia, a gente tem a nossa fé, a gente tem... Perdão, amados. A nossa demonstração histórica, escavações arqueológicas, enfim, itens históricos, histórias, livros de historiadores, enfim, um arsenal de informações sobre que o que ocorreu naquela época é verídico. Então a gente não está falando numa historinha inventada, numa historinha num conto de fadas. A gente está falando da história verdadeira de Deus. E ali, amados, o povo, naquele momento, com certeza Paulo, diante da sua sabedoria, diante do seu entendimento, necessitava exortar eles, né? Necessitava que eles entendessem que eles viram a morte de cruz de Jesus e agora a lei ela deve ser deixada de lado. A gente se baseia em leis, a gente não pode também dizer que não há regras no mundo, né? Não há mandamentos a ser seguido, mas só que naquela época era olho por olho, dente por dente. E a morte de Jesus na cruz nos faz ter a oportunidade de agora viver pela fé, ser justificado pela fé, ser justificado pelo batismo das águas, ser justificado pela decisão de entregar a nossa vida para Jesus. E aí eu deixo uma pergunta para vocês aqui no vídeo. Amados, será que não nos falta fé? Amado, será que não te falta fé na tua vida? Em mim falta. Vou assumir, sem problema nenhum. É o que eu falei no início, amados. Muitas vezes não é fácil a gente ter fé. Não é fácil a gente largar nas mãos de Jesus, largar nas mãos de Deus, largar nas mãos do Espírito Santo. Não é fácil. Às vezes a gente acha que aquilo a gente pode resolver com as nossas próprias mãos. E na verdade não é assim. A gente entende e a gente sabe que a nossa vida deve ser totalmente dependente de Jesus. Na fé que Ele é Deus do impossível, que Ele é Deus que opera milagres. Então, amados, eu coloquei aqui até nas minhas anotações como exercitar a fé, para trazer um exemplo para vocês. Um pequeno corte, amados, mas retornando. É isso que eu deixo para reflexão hoje para nós. Nós precisamos exercitar mais a fé. E aí eu fiz uma pergunta aqui, baseada nessa palavra, como exercitar a fé. A gente vai ver aqui, vamos reler o versículo 6, amados. Do 6 ao 9 ali, em Gálatas 3.
É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas a ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, amados, todos, não sei se todos conhecem a história de Abraão, mas se Abraão, usado como exemplo aqui na palavra por Paulo, teve a fé de levar o seu filho, sabendo que seria sacrificado no altar do sacrifício, o que somos nós para não crermos em Deus, em Jesus e não largarmos a nossa vida nas mãos dele? Isso é o que eu quero deixar de pergunta para vocês refletirem, para a gente poder pensar, para a gente poder reavaliar as nossas atitudes, as nossas ações, de que os personagens bíblicos, os que viveram e foram escritos essa história aqui na Bíblia, nos demonstraram que é possível ter fé nos momentos mais complicados da vida. Então, a gente hoje, como um seguidor da palavra, como crendo que essa palavra é verdadeira, a gente necessita exercitar a nossa fé. Não é fácil? Não é. Mas a gente precisa exercitar e estar mais próximo de Deus possível, porque Deus vai nos surpreender e vai nos trazer a resposta que a gente precisa, vai abrir a porta que a gente precisa, vai enviar um irmão para te trazer uma profecia. É isso que eu creio, amados. E é nesse caminho que eu quero viver o resto da minha vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, amados. Tô adorando voltar a fazer os vídeos, né? Pelo que eu vi ali no canal, a gente tem vídeos de 2 anos atrás, né? Então, é um trabalho, tipo assim, muito lindo, assim. Não é um trabalho, é uma dedicação muito linda, assim. Porque realmente, amados, eu tô de coração aberto aqui realmente a refletirmos na palavra de Deus, né? Meu canal tem 6 inscritos, enfim, nada com fins lucrativos, nada pensando em recompensa, e sim tentar divulgar a palavra de Deus, tentar atingir um coração através do YouTube, para que, se eu puder ajudar uma pessoa, amados, eu já fico feliz, e é isso que a palavra nos ensina. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe a sua semana, meu irmão, minha irmã, e que a gente possa ter um fim de mês de março abençoado e no controle de Deus. Amém?